Olá, estamos aqui nessa tarde para compartilhar uma palavra com os irmãos. Queremos ler Jeremias 33, verso 3, que diz assim: Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces, ou que não sabes. Invocar-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quero compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos, para que Deus possa abençoar a cada um que está ouvindo essa fita ou esse DVD. Dizer que Jeremias diz que Deus iria anunciar coisas grandes. E uma das coisas que nós temos anunciado é que Deus é amor, salva, cura, liberta. Mas como isso acontece? Temos que entender o plano de Deus, as coisas de Deus. Como Deus criou o mundo? Como Deus se autocriou? Como Ele se criou? Muitas perguntas são colocadas, faladas. Nós muitas vezes não entendemos o plano de Deus. Por que Deus criou o mundo? Porque havia trevas e Deus disse: haja luz, e houve luz. E a luz resplandeceu sobre as trevas. Criou a terra, criou a natureza. Por quê? Para quê? Qual que era o propósito de Deus nessas coisas? O primeiro homem criado, a semelhança de Deus, não foi Adão. Gênesis 1, 26, 27 diz que Deus cria homem e mulher a sua imagem e semelhança. Deus não tinha corpo, e esse homem e mulher foi criado sem corpo, somente alma e espírito, porque era a semelhança de Deus. Impossível Deus ali ter corpo. Foi ter depois, na vinda de Jesus. Mas quando Deus cria isso, Ele não tinha corpo. Cria o homem e não tinha corpo. Deus cria também 7 espécies de habitantes na terra. Deus cria o homem espiritual, Deus cria os anjos, Deus cria os demônios, Deus cria o Filho de Deus, Deus cria o homem carne, Deus cria os gigantes, e Deus cria os valentes, homens valentes, varões valorosos. São 7 raças que Deus criou. Os gigantes de 3 metros, para onde eles foram? O que aconteceu com eles? Golias era um desse. A Bíblia diz que ele é um gigante de 3 metros. Será que só tinha ele? Davi morreu, matou e acabou? Não, tinha outros. Nós vamos saber o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu. Condensar essas 7 habitantes na terra e transformaram no homem que somos hoje, no ser humano. Gênesis 2 nos fala que Deus cria os pecados, e os pecados que Deus cria, nós temos que entender, mas nós vamos entender a Bíblia se tiver um dicionário do lado e saber o que significa as palavras. Em Gênesis 2 nos fala de Deus criou um rio com 4 braços. E que eram esses braços? A Bíblia diz que Gênesis 2:11, um era Pisson, e se você pegar o dicionário e for em busca da palavra Pisson, o que significa Pisson? Deus criou Pisson. O que é Pisson? Vai para o dicionário, e no dicionário diz: é o modo de agir de cada um. Este é o que habita e determinado para todos preceder, tendo o livre-arbítrio. É a primeira coisa que Deus cria, é o livre-arbítrio do homem. Avilã, está a palavra avilã. E o que significa avilã? Se você pegar o seu dicionário, você vai saber que avilã é o mundo dos sonhos, o mundo da ilusão, o mundo do faz de conta, o mundo que eu faço, que eu fiz, que eu quero fazer e nunca se realiza, nunca faz. Avilã é o mundo dos sonhos, e muitos são que vivem nesse mundo dos sonhos, de ilusão, ilusório. E outro que Deus cria é o bidélio. Que é o bidélio? É o sanguessuga, que tira toda a força e será
endurecido todo aquele que se envolver com ele. O coração vai se endurecer. Aquele coração de carne vai ser transformado num coração de pedra. O que nós vimos lá na frente nos evangelhos falam disso, um coração de pedra. Sardônico, ônix, o que significa? É um indivíduo atacado de tétano, semelhante ao riso forçado, sendo ele sarcástico. É o falso, é a pessoa falsa. Aqui está a criação do falso, da pessoa falsa. Depois nós vamos em Gênesis 2:13, onde ele cria o Gion. O que é Gion? O que significa Gion? Pega o seu dicionário e vai lá. Sendo este de mão dupla, mentira, engano, falsidade, roubo. Está na sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, pega o dicionário. Cush. O que é Cush? Deus criou Cush. E o que significa Cush? Vamos ver o que significa Cush. Cush é cobre, bronze, dinheiro, moeda, aonde desencadeia todo o pensamento e toda a sua existência depende do dinheiro, sendo ele necessário para tudo. Aí é onde lá na frente Deus diz: o dinheiro é a raiz de todo o mal. Tigre. O que significa de tigre? Tigre seria feroz, sanguíneo, valente, guerra, temerário, matador, sem pensar nas consequências, frio, sendo o que foi designado percorrer toda a terra, do Oriente, da Síria, foi para percorrer toda a terra. Esses pecados não é no Japão, no Brasil, na África, nos Estados Unidos, não, toda a terra, está dizendo a palavra de Deus. Então nós temos que entender que esse plano onde Deus cria os pecados, nós temos que entender que Deus tem propósito em todas as coisas. Em Gênesis 2:17, nós vemos ali da árvore, não foi a maçã que a Eva comeu, não foi a desobediência, mas foi o conhecimento. Eles passaram a conhecer o mal. Eles passaram a conhecer algo que eles não tinham entendimento, não conheciam. A árvore do conhecimento. Não é a árvore da maçã, não é a árvore do pecado. Está bem claro a Bíblia. E Deus não tem sombra de variação. É o conhecimento. Então, quando nós entendemos o conhecimento, nós sabemos que Deus fez o homem a conhecer através da serpente. Então nós temos que entender todas essas coisas. E esta árvore, Deus diz: não coma da árvore do bem e do mal. Por que ele disse para comer só no mal? Do bem podia comer. Deus disse, proibiu para comer do bem também. Por que não comer do bem? Porque o bem é mal. Deus sabia que o bem era mal. Por que o bem é mal? O que mais mata hoje em dia? É o mal? Não. O que mais mata hoje em dia é o bem. O que mais mata hoje em dia é o amor. Por que o amor? O casal se mata por causa do amor, por causa dos filhos, por causa do carro, amor ao carro, amor ao trabalho, amor ao dinheiro, amor ao país. O que mais mata é o amor. Deus disse: não coma do amor, não coma do bem, porque o dia que você comer, você vai morrer. É a palavra que Deus diz assim. Porque Deus criou o homem e não criou a mulher. A mulher não foi criada, a mulher foi transformada. E quando uma coisa é transformada, ela vem melhor. Na terra, ou Deus, ou qualquer coisa, quando você tem um protótipo, quando você tem algo já criado, daquilo você fazer outro, sempre vem com uma melhora, um update, um melhoramento. E nós podemos entender isso. A mulher foi criada melhor do que o homem. Por quê? A mulher faz 10 coisas, enquanto o homem só faz uma. A mulher pensa em 10 coisas, enquanto o homem só pensa uma. A mulher foi feita, não foi feita do pó, da carne,
como o homem foi, mas a mulher foi transformada da costela do homem. Porque tudo, quando você pega um protótipo, ele fica melhorado. E Deus também criou a serpente com atributos. Para quê? Um animal selvático, sem coração, enganador, roubador, mata, destrói. João 10,10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Qual era o pecado da árvore? Era o conhecimento. O homem passou então a conhecer o bem. Esse é o pecado que foi alimentado no jardim do Éden. Ele passou então a conhecer o bem, o mal. E ali ele começou a colher os frutos. Porque a ordem de Deus, e ele disse para comer da árvore que estava no meio do jardim, árvore da vida. E onde está essa árvore? Será que essa árvore existe? Ou será que Deus já destruiu, colocou fogo, está lá no céu? Como é que é? Você vai saber em fitas que nós vamos estar passando. Cada um desses assuntos nós vamos falar em particular, estamos fazendo um resumo de tudo, nós vamos falar. Vamos trazer ao conhecimento, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Pois o pecado de Adão foram abertos seus olhos, e ele se percebeu que estava nu, mas não nu sem roupa, uma nudez espiritual, estava desprovido de desculpas a Deus, ele estava nu diante de Deus. Como você esconde de Deus? Nós não podemos esconder nada do Senhor. Então eles estavam nus diante de Deus, porque quando Deus chegasse, Deus iria perceber que eles haviam pecado. E quando Deus vem na viração do dia: Adão, Adão, onde tu estás? Senhor, eu tive medo e me escondi. Mas quem fez você conhecer? Você comeu do conhecimento? Você comeu da árvore? Ela fez você conhecer isso? Isso é um dos pecados que estava lá, eu deixei lá. E você comeu ele, você alimentou dele, a sua mente, o seu corpo alimentou. Por isso que você sentiu medo. Por isso que você, Adão, está escondido. Você está nu diante da minha presença, você não tem nada para me declarar. E Deus, então, nesse momento, ele vê e reconhece que o homem já tinha entrado no plano de salvação de Deus. Porque Deus necessitava que o homem entrasse nesse dinamismo para que o homem padecesse sorte e destruição na terra, angústia, tristeza, mas ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você vai vencer também. Mas era necessário que nós passássemos por tudo isso para ser aprovados diante do Senhor. Porque como é que você vai ser aprovado se você não entrou na luta, se você não lutou contra o seu adversário? Aí ele teve medo e escondeu do Senhor. Então nós temos que entender esse plano, um plano da criação do ser humano, cujo ele disse para Adão nesse momento: agora eu vou te colocar você dentro de um corpo, Adão, e do suor do teu corpo você vai comer. E mulher, eu vou te dar a luz agora, a conceição, e você vai ter filhos, e o desejo vai ser do teu marido. Então Deus ali começa um plano na vida do homem. E Adão e Eva então têm os primeiros filhos, Caim e Abel, e Caim mata Abel por causa do coração dele. A oferta de Caim para Deus foi uma oferta não de alimentos que levou podre, não, ele levou de melhor que ele tinha. Abel também levou de melhor, mas a oferta foi do coração. O coração de Abel era um coração bom, puro, mas o coração de Caim estava naquela árvore que ele tinha alimentado lá no jardim do Éden, a morte. E esse é um dos frutos, a morte é um dos frutos da árvore, do conhecimento do bem e do mal que eles haviam alimentado ali no jardim do Éden. Por isso, então, Caim sai da terra e vai para a terra de Nod para ter uma mulher. E que mulher que é essa? Será que seria a mãe de Caim, a irmã de Caim?
Não, essa mulher vem lá de Gênesis 1, 26, 27, a qual Deus havia criado um povo, e essa mulher de Caim, ela sai desse povo, eles vão habitar na terra de Nod, e Caim vai então, tem um filho, e o filho Enoque, e esse Enoque vai ter com Deus, e Deus o leva, e nós vamos saber por que Deus levou Enoque. Numa das fitas que nós vamos gravar, tem essa fita. Então Deus começa o teu plano de salvação do homem. Era necessário que Deus colocasse o adversário, que quem criou o diabo foi Deus. Ele cria o adversário, ele cria os pecados, cria o homem, cria a situação para que o homem pecasse. Foi necessário que o homem pecasse, como a morte de Jesus também foi necessário que Jesus morresse. Se a pessoa de Jesus não morresse, ele tinha que estar vivo até hoje. Sim ou não? E como é que Jesus ia falar para eu estou vivo, eu estou com 2014 anos e você está com quantos anos? Então ele tinha que morrer, e ele deu ordem para Judas: Judas, vai fazer o que você tem que fazer, rápido. É necessário que eu padeça, é necessário que eu morra, para que o plano de Deus possa se cumprir na terra. Então nós temos que entender que essas coisas aconteceram, e vão acontecer muitas coisas. Essa é a primeira fita que nós vamos falar, e tem uma outra só para introdução, e depois nós vamos desfacelar tudo isso, vamos falar versículo por versículo, explicar biblicamente. Tudo é bíblico, tudo é dicionário, tudo é entendimento, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a fita número 1, assista também a fita número 2, e depois dessa a 3, 4 e assim sucessivamente. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.